amor veio a nós, e como um de nós se deu, para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguer. Gente, tô no ar? Tô no ar? Som. Beleza. Tudo bem? Agora sim. Aquela voz bonita, né? 2 Coríntios capítulo 8. Abre a sua Bíblia lá. Tá me ouvindo, Mauro? Tudo bem? Tranquilo? 2 Coríntios capítulo 8. A partir do versículo 16. Paulo vem tratando nessa unidade dentro da carta aos 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, de uma necessidade que estava acontecendo na igreja em Jerusalém. Aqui é o ano 55, 57 depois de Cristo aproximadamente. Jerusalém passava por uma grande dificuldade, a igreja precisava de ajuda. Então Paulo mobiliza algumas igrejas ali na Grécia, notadamente na Macedônia. Essa Macedônia existe até hoje, né? Hoje é um país, tem a Macedônia do Norte lá, e a Acaia, que hoje seria mais a Grécia. Ele mobiliza a igreja dessas regiões para levantar uma oferta, para ajudar. Ao que Paulo chama isso de uma graça concedida. Um escritor escreveu um livro intitulado A Graça que Poucos Desejam, e exatamente baseado nessa unidade da carta, em que a igreja é desafiada a contribuir financeiramente para essa necessidade. Era um projeto especial. E Paulo então começa falando à igreja de Corinto, mostrando o que estava acontecendo. E mostrou como a igreja da Macedônia, apesar da grande dificuldade financeira, econômica, política, social, religiosa, estava passando, eles ofertaram como se fossem ricos. E no mesmo contexto, Paulo fala de alguém que era e é extraordinariamente glorioso, que se fez pobre e que deu tudo o que possuía, onde deixou toda a sua glória e assumiu a sua condição como ser humano e deu a sua própria vida por nós. Paulo então vai nessa unidade usar repetidas vezes a palavra graça. A graça é uma palavra, ela tem múltiplos sentidos. E nesse contexto Paulo usa essa palavra no sentido de privilégio, de um benefício, de um favor, algo que vem da parte de Deus. Isso é muito importante reconhecer, né? Aquela condição, porque não era nem uma questão tanto de financeiro dos recursos, mas a compreensão de que é algo que vem de Deus. E você observa nesses 2 capítulos, como Paulo dá essa compreensão de como Deus está agindo na vida da igreja e das pessoas. Deus concedeu. E no versículo 5 vemos ali a oferta, a principal contribuição que a igreja da Macedônia fez. Antes de colocar a mão no bolso, né, na carteira, ou fazer o Pix, né, eles entregaram as suas próprias vidas, os irmãos da Macedônia, aquelas igrejas que se reuniam naquela região da Macedônia, eles fizeram a
principal oferta. Entregaram-se a si mesmos a Deus, para então poder ofertar. E puderam ofertar segundo a vontade de Deus. Isso está no versículo 5. Paulo então estabelece essa base, e depois, do versículo 10 ao versículo 15, ele mostra alguns princípios de que aquela contribuição deveria ser basicamente com base na capacidade que a pessoa tinha. Não era para eles saírem se endividando. O que Paulo vem mostrando nesses primeiros 15 versículos é: realmente eu estou ofertando aquilo que eu posso? A segunda pergunta que nós vemos aqui, que a igreja da Macedônia foi até além do que podia. E a segunda pergunta é: eu poderia me esforçar e sacrificar, talvez ofertar um pouco mais de maneira... Porque ao longo dessa carta, além da palavra graça, Paulo vai usar palavras como aquilo que transborda, vai falar sobre generosidade, liberalidade, algo que vai além, vai falar sobre abundância. A graça de Deus é algo abundante, a graça de Deus é algo que extrapola toda e qualquer expectativa. No versículo 8 e 9, Paulo demonstra a graça na sua essência, no seu estado mais puro e maravilhoso, na obra e na vida do Senhor Jesus Cristo que Ele fez por nós. Aquilo que excede, aquilo que vai além é extraordinário. Paulo então está mostrando, olha a oportunidade, o privilégio que Deus está concedendo, de vocês entenderem um pouco sobre o que é a graça de Deus. E ele estava fazendo isso no sentido de poder ofertar. E a gente sabe como essa área financeira mexe muito com a vida das pessoas. Agora, a partir do versículo 16, onde Paulo faz todo esse aqui, até o 9:5, e é o que nós vamos tentar olhar hoje, né? Só por milagre eu acho, mas tudo bem. Do versículo 16 até o 9:5 é uma subunidade, onde Paulo vai tratar de como todo esse montante que iria ser arrecadado deve ser administrado e cuidado. E Paulo vai concluir de que aquela expressão, aquela oferta, aquele montante final deveria ser uma expressão muito especial da graça. Vamos ler então, versículo 16 e 17. Agradeço a Deus por Ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Paulo está muito grato. Ele começa novamente, vejam como Deus está envolvido nessa aqui, né? E a palavra agradeço é a mesma palavra que Paulo usa, né? Tomem conhecimento da graça que Deus deu, né? Na ministração dessa graça. Paulo está grato, ele está mostrando aos coríntios que Deus colocou agora, e sempre Tito, né? 8:6, assim recomendamos a Tito, assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graça da parte de vocês. Paulo está muito contente. Tito acabara de voltar de Corinto. Ele tinha levado, lembram-se aquela carta, logo no início, aquela carta que Paulo escreveu com lágrimas. Uma carta severa, repreendendo toda a situação que a igreja... E Paulo estava muito preocupado, estava tão ansioso e queria se encontrar com Tito para saber qual foi a reação da igreja. E Tito traz grandes notícias. A igreja reagiu bem. E agora, Deus coloca no coração de Tito que ele vai ter que voltar de novo. Puxa, Paulo, acabei de vir de lá. Mas Tito não é esse tipo de cara. Aqui nós vemos Paulo montando uma equipe, uma comissão que vai tratar. E a primeira coisa que nós observamos que Deus colocou no coração de Tito estar envolvido. Ele está entusiasmado, ele aceita o desafio, o convite, o pedido de Paulo.
E aqui diz que, colocou no coração de Tito o mesmo cuidado. Paulo está mostrando aqui que quando você coloca pessoas e chama pessoas, essas pessoas, ela tem que ter essa disposição. A palavra cuidado aqui significa interesse, envolvimento. Pessoas, como nós ouvimos essa, às vezes eu fico meio preocupado com as coisas que Deus faz, viu, Lucas? Porque exatamente essa semana, né, Cláudia? A Cláudia está rindo, ela já entendeu o que eu vou falar. O que nós ouvimos quarta, quinta e sexta-feira, é exatamente em cima, porque nosso palestrante está falando, você quer saber a tua vocação, o teu ministério? Veja algo que você gosta de fazer, que você tem alegria e prazer de fazer, e nada vai te perturbar. Oposição, crítica, cobrança. Não, você vai fazer aquilo porque você está comprometido com aquilo, você tem prazer naquilo. É como se todo dia fosse dia de pagamento, quando você faz algo que está no teu coração. E Tito é esse cara. E Paulo está dizendo, ele tem o mesmo cuidado, ele aceitou. E ele tinha levado aquela carta severa. Veja o 7:13, né? Além de encorajados, ficamos mais contentes ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. A igreja tinha recebido bem a Tito. Tio, é para ir de novo visitar aquela igreja? É de novo? Não, eu vou. Mas foi tão bom o tempo que eu tive, né? Eles cuidaram de mim. Então Paulo sabia que eles estariam dispostos a confiar em Tito ao ministrar, e ele está indo com entusiasmo e por iniciativa própria. Ele não precisou ser empurrado e manipulado. Você vai. Não, eu quero ir. Então o Paulo mostra aqui que pessoas que têm esse coração, eles assumem ministérios, compromissos, com entusiasmo, com alegria. Você não precisa ficar convencendo o cara que ele tem que estar aqui, que ele tem que fazer isso. Ele faz porque ele entende as coisas e ele faz com grande alegria. Ele aceita para concluir aquela obra, aquele resultado, né? O que o texto está mostrando aqui, que ele foi abençoado porque Deus o dispôs no coração. Tito era um irmão, um homem abençoado, porque no seu coração havia essa disposição. Ministério requer pessoas assim, abençoadas por Deus, para cumprir o ministério. Porque quando Deus põe no coração da pessoa, do irmão, você tem a certeza, aquilo vai ser bem feito, porque ela está comprometida, ela tem a visão, ela tem a compreensão, ela tem a dedicação. Muitas vezes, como vimos essa semana, talvez ela não tenha todo o conhecimento, formação e habilidades, mas sabe, Deus vai suprir todas essas deficiências e limitações que nós temos soberanamente, e Ele pode usar pessoas como eu e você na obra dEle, porque a obra é dEle. E quando Ele coloca algo no coração, Ele age, Ele faz. E esse era o primeiro homem. Então dessa equipe, dessa comissão que Paulo estava montando, porque a igreja tinha estagnado. Vamos continuar lendo, versículo 18 e 19. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para acompanhar quando formos ministrar esta doação. A palavra doação aqui, adivinhe que palavra que é? Quando formos ministrarmos essa doação, me chute, qual seria a palavra que Paulo usou originalmente? Eu não gosto de algumas traduções, porque a gente perde a ideia. Porque na verdade é isso sobre o que está tratando. Mas a palavra aqui é graça. Quando formos ministrar esta graça,
O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Vejam, novamente, essa ideia, pessoa disposta, comprometida, né? É interessante que quando Deus chama pessoas para fazer a sua obra, você nunca vai ver Deus chamando pessoas assim, ó. Você quer fazer alguma coisa para mim? Mas fazer o que, Senhor? Não, você quer fazer? Depende, né? Você nunca vai ver Deus chamando pessoas assim. Vai custar o quê? Aqui Paulo então está chamando um segundo irmão. E sabe quem era? Quem era esse irmão? Pastor Horst balançou a cabeça, exatamente. O texto não diz, então não adianta procurar pelo em ovo, nem na cabeça do Lucas. Não adianta, né, procurar, não vai achar. Tá certo? Mas Paulo diz algo muito especial. Ele diz aqui, ele é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não era uma igreja, mas várias igrejas estavam envolvidas nesse processo, cujo louvor no serviço do Evangelho, né, a recomendação, a aprovação, ele era conhecido e reconhecido pelas igrejas. Provavelmente as igrejas que estavam participando de todo esse processo de coleta, igrejas da Acaia, né, mais ao sul, igrejas da Macedônia. Eles eram conhecidos por causa do seu serviço. Ele era recomendado. Ele foi indicado por essas igrejas. E é interessante o que nós observamos aqui, que então não era um movimento de apenas uma igreja, mas das igrejas. Agora pela manhã, quem falou da unidade da igreja foi você, né? Eu estava prestando atenção. O Otávio falou da unidade das igrejas, é exatamente isso. As igrejas estavam imbuídas e envolvidas com esse processo. E esse irmão era conhecido dessas diversas igrejas e foi recomendado. Era um irmão com integridade, com caráter e respeito irrepreensível, digno de confiança, para não somente ir com Tito até Corinto, para levantar esta oferta, mas Paulo está dizendo que esse mesmo irmão iria acompanhar Paulo, Tito, quando eles fizessem toda a coleta e a levassem até Jerusalém. Olha só a responsabilidade desse irmão. E isso é muito importante. Aqui mostra essa questão da unidade da igreja, porque no começo da igreja havia foi uma etapa a ser vencida, porque havia um grupo de irmãos. Porque a igreja no início, ela era eminentemente judaica. Ela começou em Jerusalém. E a maioria das pessoas que se converteram ali eram judeus. E eles traziam todo um processo de leis do passado. E eles queriam impor às igrejas muitas das suas leis. A guarda do sábado, a circuncisão. E isso trouxe grandes controvérsias. Mas olha só o que Paulo falou, que agora esses irmãos gentios, lá da Grécia, daquela região, iriam ofertar para os irmãos de Jerusalém. Mas no começo houve grande problema, a tal ponto que Paulo falou assim, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez um. Quem ambos são esses? Os gentios e judeus, convertidos, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carta a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Isso está em Efésios 2, 13 a 22. Em Gálatas 2, do versículos 1 a 10, eu vou ler apenas uma parte, está escrito assim, contudo, nem mesmo Tito, Tito de novo aqui, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
E isso por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, os apóstolos judeus, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Lembra-se dos irmãos de Jerusalém que estão passando necessidade. E Paulo então está mobilizando as igrejas da Acaia e de Corinto para fazer essa oferta. E chama este irmão para fazer parte. Agora, por que ele faz isso? Vamos ler. Versículo 20. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Qual é o cuidado de Paulo aqui? Observe como Paulo então está tomando medidas protetivas e preventivas de acusações a ele e a Tito. Porque Tito, ele vai dizer mais para frente, era um companheiro da equipe de Paulo. Então Paulo está preocupado exatamente com a malversação, críticas e acusações de como aquela oferta deveria ser administrada e se de fato chegaria à sua destinação. Era o controle sobre o mau uso dos recursos. E por que Paulo então não... Tito fazia parte ali do grupo ministerial de Paulo, mas esse outro irmão não. Por que isso é importante? Esse irmão ele foi indicado pelas igrejas e não por Paulo. Por que isso é importante? Seria meu, imagina, né, eu sou o responsável, aí eu chamo o Mateus e o Otávio para me ajudar dessa administração. Eles são honestos, tudo bem. Mas o que existe entre nós? Nós somos parentes, né? Então se eu chamo alguém de fora, isso gera uma confiança maior. E Paulo então está preocupado com isso. Ele não quer dar a impressão de malversação e brechas para ataques e acusações dos inimigos. Porque era uma das coisas que você observa na segunda carta aos Coríntios, Paulo vem defendendo o seu ministério, a sua autoridade apostólica, porque no seio da igreja levantaram-se irmãos e falsos mestres e líderes que atacavam continuamente o ministério de Paulo. A ponto, por exemplo, que ele disse... 2,17, porque não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio, ganhando dinheiro. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Quando eu estive trabalhando, ministrando entre vocês, eu não me fiz pesado, eu não pedi 1 centavo de ajuda de vocês, mas os irmãos da Macedônia me sustentaram aqui. Me deram condições para que eu pudesse trabalhar no meio de vocês. Vocês sabem disso. E ele diz mais assim, mais para frente, no capítulo 11, capítulo 12, não vos sereis pesado, pois não vou atrás dos bens de vocês. No versículo 17 ele diz assim, 12:17, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei, Tito? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Então Paulo está colocando para que essas pessoas não atacassem. Sim, capítulo 12, versículo 14 a 18.
onde Paulo então está fazendo essa defesa e questionando a igreja, porque isso acontecia. Então ele está dizendo, olha, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar. A palavra aqui significa colocar mancha, culpa, desqualificar, manchar o nome, do mau uso dos fundos, daquela coleta. E é interessante que aqui, o versículo 20, para administrar essa generosa oferta. A palavra generosa, oferta aqui, é uma palavra que significa quantia abundante, literalmente se refere à gordura. E a gente sabe, o salário gordo, quando a gente fala assim, o salário do cara é gordo, o que a gente quer dizer? Que ele ganha bem, a oferta é uma oferta poupuda. Quando eu uso essa expressão, o que eu estou dizendo? Foi uma oferta poupuda. O que significa isso? Foi boa, muito dinheiro. E veja, naqueles dias não tem um sistema financeiro como nós temos hoje. Não tem Pix, não tinha DOC. Eles tinham que levar em espécie, as moedas, o dinheiro, E naqueles dias, eram dias, como é hoje em dia, tem um famoso assalto de saidinha de banco. Já ouviram falar, desse tipo de assalto? Eles ficam olhando um aposentado, ele vai e saca o dinheiro, e ali na esquina, chega o cara aí e rouba o dinheiro dele. Porque ele sabe que é bastante. A palavra aqui é exatamente isso. Uma oferta, Paulo sabia administrar essa oferta poupuda, robusta. Foi grana. E esse grupo teria que levar, além do risco, também de levar esse dinheiro, de serem assaltados, serem mortos, além do risco de críticas e cobranças. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor. Nós sabemos que esse dinheiro, e uma vez eu li, e isso me impressionou, que essas ofertas que estão sendo dadas aqui, R$10, R$50, R$200, R$1.000, como o Cláudio sempre dá. A questão não é o valor em si, mas essa oferta aqui significa vida. Por que significa vida? Porque para alguém depositar aqui, o que ele teve que fazer? Ele teve que trabalhar. Ele teve que, E para trabalhar você despende de horas. Você ganha X reais por hora. Então R$100 muitas vezes significa 2 dias de trabalho de uma pessoa. 2 dias de trabalho é dia de vida. Então aqui tem algo da nossa vida. Você percebe as implicações que Paulo está colocando aqui? Não é necessariamente dos valores em si, mas de quanto da nossa vida está sendo colocada aqui. Por isso que o pessoal da Macedônia, eles doaram a si mesmos para poder ofertar. Então a transparência, a lisura, não era somente diante das igrejas dos irmãos, mas inclusive diante do mundo. Todos deveriam saber quanto foi arrecadado. Por isso você chega aqui na igreja e nós temos ali colocado a prestação de conta. De 5, 6 meses você pode olhar quanto entrou, quanto saiu, para quem foi, para quem não foi o dinheiro. Está lá escrito ali publicamente. Qualquer pessoa, seja da igreja ou não, pode verificar. Valdecir? Valdecir trabalhou com dinheiro aqui na igreja. Sempre pode ser avaliado. Lisura, transparência de quanto foi e a destinação, proceder honesto. Provavelmente toda a cidade deveria saber daquela iniciativa. Então, Paulo não queria dar chance e oportunidade para a acusação, seja de Deus ou dos homens. Não é simplesmente, Deus conhece o meu coração. Não, você tem que mostrar como você está cuidando dos recursos que Deus colocou, e pessoas estão observando, e principalmente às vezes para criticar, para acusar, e temos que dar. Um exemplo muito conhecido,
Billy Graham foi um dos maiores pregadores do século passado, um homem mundialmente conhecido. Chegou um momento que o seu ministério começou a crescer muito e ganhou projeção. Sabe por que nunca aconteceu nenhum escândalo financeiro com as organizações de Billy Graham? Porque na medida em que começou a crescer, ele formou um conselho administrativo de empresários cristãos que cuidavam e geriam o dinheiro dele. E anualmente ele passava por uma como é que fala? Uma auditoria, e isso era publicado nos jornais. Eram tornados públicos de como eram geridos os recursos que chegavam na organização dele. Outra coisa que Billy Graham fazia, na sua viagem, muitas vezes a esposa dele não ia junto. Ele nunca dormia sozinho no quarto dele, sempre um irmão o acompanhava. Por quê? Por quê? É por causa disso mesmo que vocês estão pensando? Que tipo de acusação? Traição, infidelidade, adultério. Né? Ele tomava essas precauções. Nossos professores, por exemplo, no seminário onde eu estudei, as salas dos professores, né, os gabinetes deles, as portas, todas elas tinham uma janela. Por que esse cuidado? As portas tinham uma janela, onde qualquer pessoa que passasse podia olhar lá dentro. Por quê? Porque alunas visitavam o escritório desses professores. Tanto é que outra regra que eles tinham, eles nunca davam carona para as alunas, pelo menos sozinhos. Sempre tinha que ter 3 pessoas, né, dando carona. Então eram esses cuidados, e é isso que Paulo está tomando cuidado aqui. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas da sociedade. Versículo 22. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Aqui então está a terceira pessoa, que é agregada a essa comissão, esse grupo. Então é Tito, o irmão lá famoso, né, que é conhecido e recomendado por todas as igrejas, e agora o irmão que muitas vezes, quem era esse irmão? Também não sabemos. Mas o que diz aqui é que ele é muito dedicado. Aqui está uma coisa que por 3 vezes Paulo falou com respeito a Tito, aquele primeiro irmão e a esse irmão. Era um princípio, e isso aqui nos norteia muito. Essa pessoa também, ele tinha o cuidado, o interesse, a prioridade, a entrega para fazer. Essa palavra aqui, ela tem essas nuances, essa significação. Alguém que é muito dedicado. E agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Então essas pessoas que têm esse zelo, essa dedicação, aquilo se torna prioridade nas suas vidas. Eles estão comprometidos com aquela obra. E essa qualidade, então Paulo destaca e está buscando homens que nelas se destacam, que se envolvem nos serviços para Deus na sua igreja. Por isso circunstâncias, dificuldades, oposição, críticas, elas são inúteis para desviar esses homens da sua tarefa de servir a Deus e aos irmãos. E a reputação dele era comprovada, eles já mostraram, a palavra aqui diz que eles eram pregadores. Não, ele vai dizer isso mais para frente ali. Eu estou me adiantando aqui. Aqui só está dizendo, né, que ele é muito dedicado. Já nos mostrou, ou seja, Paulo já tinha observado que esse irmão, né, também, e isso é muito importante. Novamente, o mesmo conceito ali com aquele irmão que não era conhecido, Paulo está usando aqui. Ou seja, era Tito, que era da equipe de Paulo, um irmão desconhecido e um segundo irmão desconhecido. Por quê? Paulo vai mesmo dizer aqui nessa carta, no 13:1, veja só, essa será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Então Paulo está colocando uma comissão, onde apenas uma das pessoas era alguém que era muito chegado, íntimo de Paulo, e 2 irmãos que não faziam parte desse círculo mais íntimo. 2 ou 3 testemunhas. Paulo está fechando e colocando todo esse cuidado para que a administração e todo o ministério de Paulo não sofra acusações infundadas, né? Ai daqueles por os quais vêm os escândalos, né? Então é essa a razão que foram esses 2 enviados independentes para testemunhar e confirmar toda a maneira como aquela oferta, aquele montante fora feito. Na primeira carta mesmo, Paulo já dizendo, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, tudo seja feito com ordem e com decência. Versículo 23. E nós não chegamos no versículo 9 e 5. O que eu faço, irmãos? Né? Chora. Vamos terminar ali, ó. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Paulo então retoma e confirma o currículo, o perfil desses irmãos. Tito faz parte da minha equipe, é cooperador e companheiro, e os irmãos, eles são representantes. A palavra literalmente aqui é apóstolo, mas não no sentido da autoridade como Paulo, no sentido de alguém que foi enviado e eram pregadores e mensageiros entre as igrejas. Eram pregadores, pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Que currículo! Mas o mais importante, são homens íntegros, aprovados, envolvidos com o ministério, comprometidos com a igreja, conhecidos delas, aprovados por elas, dispostos, atuavam juntos com o coração de servos para assumir toda essa empreitada com seus riscos, perigos. Mas o que Paulo fala deles? Esses homens são uma honra para quem? Não é para Paulo, nem para a igreja. Paulo olha para esses homens e o que ele diz? Honra para Cristo. Que palavra você ouviu, hein, Walker? Né? Pô, que honra, que alegria ter irmãos no nosso meio. Eles são uma honra para Cristo. Você imagina a vida desses caras? Você, né, Paulo, o apóstolo, ele olha para esses homens e diz assim, eles são uma honra para Cristo. Que equipe, né? Mas era algo que Deus tinha feito na vida deles. E foram comissionados então, chamados, porque eram homens comprometidos, homens dispostos. Você não precisava ficar empurrando. Eles assumiram aquela tarefa. Eram íntegros e cuidar de algo muito especial. Aqueles recursos, e não era pouca coisa. A expressão que Paulo usa era uma oferta gorda, uma boa oferta, não era qualquer coisa. Oi? Homens de valor, homens de caráter, homens de valor, homens de honra. Homens de caráter, homens de caráter. Homens de caráter. Sim. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Então Paulo recomenda, o que Paulo está dizendo aqui, mostrem as provas visíveis, tragam a oferta que vocês prometeram, a expectativa que vocês criaram, e recebam esses irmãos, recepcionem eles com amor e com satisfação. Eles não são cobradores de impostos, eles não são cobradores de dívidas de vocês, eles estão tão somente a serviço de Deus e das igrejas, eles foram recomendados pelas igrejas, e agora eles vão levar esta graça
Deus colocou a graça no coração deles para assumir esse compromisso, e eles vão pegar esta graça, essa oferta vultosa que Deus colocou na mão deles, e vão levar aos irmãos de Jerusalém. Semana que vem, se Deus permitir, a gente complementa esse texto. Não quero avançar no texto aqui, mas Paulo vai complementar ali, logo em seguida, o porquê ele está fazendo isso. Vamos ficar em pé e orar, nosso tempo foi. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja